Inscritos em Jerusalém para a vida. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você à reflexão bíblica de hoje no capítulo 4 do livro de Isaías. Então você pode ler o capítulo inteiro antes de ver o vídeo ou depois. E hoje nós vamos conseguir ler todos os versos, uma vez que o capítulo é curtinho, mas ele não deixa de conter questões profundas e importantes para cada um de nós a partir da palavra do Senhor. Então o contexto dessa profecia, que está ali em Isaías capítulo 4, é o capítulo 3, onde se fala de um caos social, político, econômico. E no meio desse caos social, político e econômico, as mulheres estão ali vaidosas, simplesmente se preocupando com o exterior, e aí um monte de ornamentos e coisas e tal. E aí no comecinho do capítulo 4, no verso 1, se diz o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Algumas pessoas, assim, de mente bastante fantasiosa, tentam fazer aplicações como se essa profecia tivesse alguma coisa a ver lá com o livro do Apocalipse, onde mulher significa igreja, e aqui as 7 igrejas do Apocalipse querem ser chamadas pelo nome de Cristo, mas não querem uma comunhão mais íntima com Ele. Existem pessoas, às vezes, que fazem esse tipo de aplicação superficial do texto. Isso não é uma aplicação muito assim correta, muito profunda do texto. Veja que, por exemplo, no contexto do capítulo 3, as mulheres ali vaidosas, desconsiderando as realidades políticas, sociais mais importantes da vida do povo de Israel, teriam seus maridos mortos na guerra como forma de juízo divino, e ali a escassez de mulheres faria essa situação se tornar realidade em Israel, né? Então os homens mortos na guerra, e para cada um homem ia ter 7 mulheres, e que elas vão ter que se virar para se cuidar, para se sustentar, mas elas iriam querer ter um marido, iriam querer ter um companheiro, alguém para gerar filhos, etc. Coisas importantes na mentalidade bíblica. Então isso aqui é uma imagem, em grande medida, muito mais literal do que apocalíptica, para ser atribuída às 7 igrejas do Apocalipse e coisas dessa natureza. Tipo de interpretação bastante fantasiosa que alguns fazem por aí, inclusive pessoas famosas aí dentro do Adventismo, mas aí esse não é o foco da nossa mensagem. A partir do verso 2 até o verso 6, porém, o tom negativo e sombrio que vem sendo estabelecido em Isaías 1, 2 e 3, dá lugar a uma profecia muito linda em termos de esperança, de salvação, de bênçãos de Deus sobre a terra. E aí, a partir do verso 2, nós lemos o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, o fruto da terra, ornamento e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os que serão para sombra contra o calor de dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Esses versos têm coisas muito interessantes, né? Se aponta para um futuro. Naquele dia, virá um dia em que as realidades do caos social, do caos político, dos problemas econômicos, da violência, das vaidades, das futilidades humanas, darão lugar a uma nova ordem de coisas. E ali se fala do renovo do Senhor como beleza e glória. E muitas vezes essa imagem do renovo remonta no livro de Isaías e também em outros livros bíblicos a ideia do Messias, né? O Messias trará uma era de beleza e glória sem fim. E o fruto da terra será orgulho e adorno para os Israel que forem salvos. Veja que no capítulo 3, as mulheres estão se ataviando do quê? Anéis, toucas, ornamentos, véus, braceletes, tornozeleiras, amuletos, etc., joias de uma forma geral. E aqui
se chama de adornos as coisas mais essenciais, é o fruto, né? Imagina, se você não tivesse o que comer, você comeria 1 tonelada de joias de ouro? Não serve para isso, né? Então veja, aqui a palavra de Deus está dizendo que a gente deve talvez buscar uma vida de menos aparência, de mais essência, em termos das coisas que realmente importam, sustentam a vida, são muito mais importantes. Inclusive em muitos momentos, né, quando o povo de Israel fez ídolos de ouro, de prata, de cobre, etc. e tal, muitas vezes Deus fala, né, na sua palavra sobre a inutilidade desse tipo de coisa diante das coisas mais essenciais, do sustento, da segurança, da paz e, acima de tudo, da salvação que só existe em Deus. Mas aqui existe uma profecia linda de salvação, que os restantes de Israel, que obviamente, infelizmente, são uma minoria, é um remanescente daqueles que estão inscritos em Jerusalém para a vida. E aqui já começa um tema que é muito interessante, né? O livro do Apocalipse vai também explorar muito dessa ideia, né? Aqueles estão inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, né? Uma coisa interessante. Mas aqui em Isaías, para isso se concretizar na realidade, o Senhor precisa lavar as filhas de Sião da imundície e lavar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela. Ou seja, existe uma sociedade machucada, infiel, suja e que precisa de uma experiência de purificação, de perdão através da justiça. Mas qual é o meio que Deus usará para realizar essa obra? O meio não é a lei, o meio não é as obras humanas em perfeição, em obediência à lei. A obra é do Espírito de Justiça, que é também chamado no verso 4 de um Espírito purificador. Para que essa obra de salvação aconteça, o Espírito Santo precisa agir. De outra forma, o homem é impotente para criar esta condição de perdão, de purificação, que lhe dá direito à vida eterna. E aí, o capítulo 4, versos 5 e 6 terminam com uma imagem muito interessante. Aponta para o futuro, né? O Senhor vai criar sobre Sião o quê? Uma nuvem de dia e um fogo chamejante de noite, que é mais ou menos a mesma situação do que acontece quando Deus tira o povo da terra do Egito. Deus coloca ali, durante o dia, uma nuvem para cobrir do sol e de noite coloca uma coluna de fogo para esquentar o povo de Israel. E aqui tem algumas lições que eu considero muito interessantes. Muita coisa a gente ouve falar que Deus fez no passado. Então Deus fez milagres, Deus fez o êxodo, Deus fez essa nuvem de fogo, essa nuvem para proteger do calor, Deus prosperou pessoas, Deus curou doenças, Deus ressuscitou mortos, e tudo isso é bonito, é interessante, mas muitas vezes tudo isso, quando se aponta para o passado, lança muitos questionamentos sobre o presente e sobre o futuro, tá? No passado Deus fez isso, mas aparentemente Deus não faz mais e não vai mais fazer. De forma que até inclusive por causa dessa ausência desse tipo de situação no presente, muitas vezes questionam, não, isso é tudo mentira, lá no passado isso não aconteceu, essas histórias bíblicas são mentirosas e não existe nenhuma esperança assim para o futuro. Dessa forma, quando Deus promete essas coisas para o futuro, coisas que ele já fez no passado, inclusive a questão aqui da nuvem de fogo e etc e tal, você percebe uma coisa assim, Deus ele não quer ser reconhecido unicamente como alguém que fez coisas maravilhosas no passado. É fato que Deus continua a fazer coisas maravilhosas no presente e promete fazer coisas maravilhosas no futuro, ok? E ele fala, né, que essa nuvem de fogo será esconderijo contra o calor, contra a tempestade, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo, né? Então, assim, é assim que Deus promete salvação para aqueles inscritos no livro da vida. E aqui a gente pode terminar o nosso vídeo falando um pouquinho sobre isso. Quem escreve o nome no livro da vida? Quando o nome é escrito no livro da vida? E sabe que muita gente dentro da igreja, às vezes, tenta manipular esta esperança de ter o seu nome inscrito no livro da vida, especialmente à luz do batismo. Então, se diz assim, se você tomar a decisão pelo batismo, naquele momento o seu nome estará sendo escrito no livro da vida. Essa atitude não tem base bíblica, por mais que ela possa parecer piedosa e bonita, e o batismo é um componente necessário para aqueles que podem tomar essa decisão, né? Quem crer e for batizado será salvo.
Então e também não é uma coisa herética você ligar a ideia da salvação, ter o nome escrito no livro da vida com o batismo. Mas lembre-se que isso não é uma questão absoluta. O ladrão da cruz não passou pelo batismo e cremos que o seu nome está escrito no livro da vida, uma vez que Cristo lhe prometeu o quê? Salvação eterna. Diante disso, a gente entende uma coisa. Não podemos manipular a Deus para que Ele escreva o nosso nome no livro da vida. Pelo nosso batismo, pela nossa oração, pela nossa fé, pelas nossas obras, pela nossa perfeição, pela nossa guarda da lei, pelos nossos esforços em sermos pessoas religiosas ou de bom caráter e etc. Isso repousa sobre a misericórdia de Deus. Claro, confiamos nessa misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de todos os seres humanos, de maneira que todo aquele que crer, for batizado, todo aquele que crer, todo aquele que confessar a Cristo como Senhor e Salvador, dentro das circunstâncias que o Espírito Santo lhe oferece, agarrando essa oportunidade, nós cremos na sua salvação, porque tais pessoas têm o seu nome inscrito no livro da vida em Jerusalém para a salvação eterna. Obviamente que o desejo do Ezequiel Gomes é que todos vocês tenham seus nomes escritos no livro da vida, mas entendam, essa não é uma questão de manipulação de decisão humana, mas, obviamente, a gente confia que todos aqueles que se aproximam pela fé da graça de Deus em Cristo são assim contados em Jerusalém para a vida. São minoria, porque o caminho é estreito e a minoria anda por ele, mas, é como diz o Senhor Jesus, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá a Cristo, você não será lançado fora, terá o seu nome, e, aliás, já tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai perceber isso, você vai entender isso, você vai aceitar isso, e que de posse dessa informação viva como um cidadão do céu em meio a este mundo. Que a graça de Jesus seja com todos.